Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esta necessaire, que eu estou fazendo várias já para o Dia das Mães. É uma necessaire básica, bem simples de costurar. Ela tem 11 centímetros de altura, então não é muito alta. Aqui ficou mais ou menos com 21 centímetros. Ela é um pouquinho mais baixa, mas é bem espaçosa. É uma necessaire tamanho médio, tá? Se vocês quiserem fazer agora para vender no Dia das Mães, é uma peça rapidinha de fazer que vocês conseguem fazer várias em um dia só. Estou utilizando os tecidos da Eva Tecidos, agora eu vou mostrar para vocês que coleção é essa. Então, estou costurando várias, vocês podem cortar e costurar várias juntas, que aí vai agilizar o trabalho de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esta necessaire, eu estou utilizando esse tecido que vem em barras, é o tecido da coleção Flores em Harmonia, da Eva Tecidos. Eu estou utilizando apenas meio metro de tecido, em cada meio metro vocês conseguem fazer 10 necessaires diferentes. Elas têm o mesmo tom, as barrinhas, mas as flores são todas diferentes. Então, com meio metro de tecido, vocês conseguem fazer 10 necessaires desse tamanho que eu vou passar para vocês e todas com estampas diferentes. Então, é um tecido bem legal para a gente fazer peças diferentes para vender assim nessas datas especiais como o Dia das Mães. Eu já utilizei aqui alguns barradinhos, agora ficou esses 3 aqui. Ontem eu postei lá no Instagram Reels, mostrando para vocês esse tecido de barrados e como que eu corto ele para fazer as necessaires. Vou mostrar aqui para vocês. Ainda me sobrou 3 barradinhos aqui, eles têm 15 centímetros. Então, eu corto com a tesoura mesmo, para ficar mais fácil aqui, cortar bem na linha, né, nessa marcação que separa um barrado do outro. E como eu tenho só meio metro de tecido, então, eu aproveitei esse meio metro para fazer as necessaires. Elas ficaram um pouquinho menor, mas ficou um tamanho mediano. Ficou bem útil e bem prático esse tamanho que eu fiz. Se vocês tiverem outros tecidinhos em barras assim, vocês podem aproveitar para fazer essas necessaires. E lá no site da Eva, além desta coleção aqui, Flores em Harmonia, tem muitas outras coleções que também vêm em barrinhas assim. Então, o que eu fiz ontem, que eu mostrei lá no Instagram para vocês, é que eu separei uma barrinha dessa, tem 50 centímetros aqui. Dobrei ao meio, e eu vou cortar aqui bem no meio. Depois que eu cortei, eu vou pegar um pedacinho de manta R2, vou passar o tecido sobre a manta e vou fazer um trabalhinho de matelassê. Quem não gosta de trabalhar com matelassê, pode só passar o tecido sobre a manta R2 e fazer uma costurinha aqui em toda a volta. Como vou mostrar esse aqui para vocês que já está pronto, ó, eu fiz a mesma coisa, eu passei o tecidinho na manta R2, fiz esse trabalhinho de matelassê que eu sempre gosto de fazer nas minhas peças. E aí, às vezes, aqui tem 15 centímetros. Às vezes, quando a gente faz esse trabalho de matelassê, o tecido anda um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, a gente tem que ajustar aqui para cortar. Então, esses meus aqui, eu deixei com 14 centímetros e meio, para ficar certinho aqui, né? Para não ficar torta a estampa. Na hora que a gente vai fazer o matelassê, a gente puxa para um lado, puxa para o outro, às vezes ele não fica retinho. Então, para mim acertar, eu tirei meio centímetro, ficou 14 centímetros e meio por 24. Nas bordinhas também aqui eu cortei 24 centímetros. Aí, depois que vocês prepararam a parte principal, vocês vão precisar de 2 tecidinhos para o forro. O tecido eu cortei 24 por 14, eu tirei meio centímetro aqui só para ficar mais ajeitado aqui dentro da necessaire e não ficar aquele monte de forro sobrando. Então, vocês podem tirar meio centímetro, 1 centímetro às vezes, que dá certo. E vão precisar de zíper. O zíper eu sempre corto um pouquinho maior aqui, para ficar fácil de encaixar o cursor e depois a gente corta o excesso. Essa coleção Flores em Harmonia, eu vou mostrar esse tecido aqui para vocês também, que esse aqui é a estampa corrida, ó. Que as florzinhas são maiores, né? Além dessa opção aqui em barrados, tem essa opção lá no site também. Aí vocês visitem para conhecer, tá? É bem bonito, depois eu vou fazer trabalhos com esse tecido para mostrar para vocês. Depois que vocês tiverem esse retângulo pronto, de 14,5 por 24, vocês vão marcar as caixinhas de leite. Eu já marquei aqui atrás 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Eu já vou cortar agora. Tem pessoas que gostam de cortar depois que fechar a necessaire, aí vocês decidam, tá? Eu vou deixar cortado agora para ficar mais fácil depois de fechar.
já vai ficar tudo certinho. Cortem essas caixinhas de leite tanto na parte principal como no forro. Quem não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir para vocês verem que eu tô sempre postando coisas lá. Ontem eu postei um Reels fazendo essa necessaire e hoje eu vim colocar aqui no YouTube para vocês. Apesar dela ser bem simples, né? Tem pessoas que pedem o passo a passo, por isso que eu trago aqui também. Gosto de postar lá e aqui. Acho que eu marquei errado essa caixinha de leite aqui. Deixa eu ver se tá 2,5 por 2,5. É, eu marquei 2,5 por 2. Ela é muito rápida de fazer, então vocês conseguem fazer muitas em um dia só. Eu já fiz 4 ali, agora já vou pra quinta. Eu vou fazer as 10, que eu mostrei pra vocês ali, aqueles barradinhos ali. Meio metro de tecido, vem 10 barrinhas diferentes. Vou cortar esse último aqui pra nós podermos montar. Eu já vou fazer a alça também pra deixar pronta. Eu cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 5 por 28 centímetros. Dobrei ao meio, traz as duas pontinhas ao meio. Vocês podem passar pra vincar. Depois une as duas bordas. Aí faz uma costurinha aqui nessa lateral e nessa lateral aqui também. E aqui nós vamos pegar as duas partes principais. Eu vou abrir o zíper, estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. Vou colocar direito com direito, vou alinhar aqui. Fazer uma costurinha de segurança primeiro, para prender o zíper. Dar uma leve puxadinha, para não ficar com aquele aspecto ondulado, depois que desvira necessário. Então, não pode esticar muito, que vai franzir essa parte aqui. Mas também tem que dar uma leve esticada para ele ficar certinho, não ficar ondulado. E aqui também, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha. Depois, vem com forro. Ó, coloca direito com direito, faz essa costura. E aqui também. Depois que vocês prenderem esse forro, vocês vão desvirar, colocar o forrinho lá pra trás, vão marcar bem a costura e vão fazer uma costurinha de pesponto bem aqui nessa borda, nas duas partes. Prendi o zíper, prendi o forro, depois eu coloquei o forrinho aqui pra trás e fiz essa costurinha de pesponto aqui na borda. Agora, nós podemos colocar o cursor. Para ficar mais fácil colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes aqui do zíper. Fica mais fácil encaixar. Coloca o cursor de um lado, coloca do outro e puxa. Olha se ficou alinhado, se não ficou, a gente vai arrumar direitinho pra ficar bem alinhado as bordas. Ó, se ficou alinhado, a gente fecha. Nós vamos colocar de novo, deixar aqui no meio da necessaire pra poder desvirar depois. Coloca de um lado, encaixa o outro. E puxa. Olha se ficou alinhado os dois lados aqui do zíper, se ficou, a gente deixa aqui. Aqui vocês podem ver, ó, que o meu forro ficou um pouquinho menor, meio centímetro menor, porque eu cortei com 14 centímetros. Assim, quando a gente for desvirar ela, não vai ficar aquele monte de forro embolado por dentro, tá? Eu coloquei meu cursor fechando aqui pra esquerda, então, eu vou colocar minha alça aqui desse lado também. Eu vou escolher esse ladinho aqui como frente. Então, vou colocar aqui. Nós vamos prender a alça somente na parte da manta, do forro não. Então, é só fazer uma costurinha de segurança aqui pra prender a alça, 1 centímetro abaixo
do zíper, aqui dessa costura depois ponto, vocês podem escolher. Vou colocar aqui um alfinete só para ela não ficar torta depois na hora que a gente for fechar as laterais. E aqui desse outro lado eu vou colocar minha etiqueta de cetim. Vou dobrar ela ao meio. Já vou fazer uma costurinha de segurança para prender aqui. Aqui eu vou emparelhar o zíper, depois a gente queima essas pontinhas, porque ele fica desfiando. Então, agora é só a gente fechar a necessaire. Nós vamos unir parte principal com parte principal e a parte do forro com a parte do forro. Eu gosto de iniciar fechando ela aqui por baixo, então eu fecho essa parte aqui, depois eu fecho essas laterais. Quem tá acostumado a passar a costura por cima do zíper, pode passar. Eu venho com essa costurinha até onde inicia aqui os dentinhos do zíper, aí eu finalizo com retrocesso, depois eu inicio depois dos dentinhos do zíper, até aqui. Aí a gente fecha essa lateral também e essa aqui, e aqui no forro a gente vai deixar um espacinho de 4 dedos para desvirar. Então, vocês costurem só essa pontinha e essa ponta aqui, sempre iniciando e finalizando com retrocesso para ela não abrir. Fechei as laterais da necessaire aqui embaixo também. Agora, a gente pode fechar as caixinhas de leite. Vocês podem abrir aqui. Sempre arrumem os cantinhos aqui para não ficar amassado o tecido na hora de costurar. Eu gosto de abrir essa parte da manta e vou unir aqui costura com costura. Eu abro essas duas laterais e fecho. Vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite, tá? Sempre arrumando com o dedo. Depois pega alguma coisinha pra colocar aqui pra arrumar o tecido. Principalmente se vocês não forem fazer uma glacê, às vezes fica embolado o tecido quando a gente costura esses cantinhos aqui. Abre a costura. Então, eu vou fechar rapidinho essas 2 caixinhas de leite e essas aqui também. Fechei as 4 caixinhas de leite. Agora, nós vamos colocar a mão aqui dentro, vamos abrir o zíper e eu vou tirar aquele alfinete que eu coloquei para não se machucar. Nós podemos conferir, ver se as caixinhas de leite ficaram alinhadas. Se não ficou alinhada, a gente pode desmanchar e fazer a costura de novo. Cuidem principalmente aqui, essa parte principal tem que ficar bem alinhada essa costura. Ó, deixa bem alinhado. O que eu vou fazer agora é opcional, não precisa vocês fazerem, mas eu gosto de fazer, que é prender o forro nessa parte principal para ele ficar seguro ali, não ficar levantando quando a gente coloca e tira coisas de dentro. Então, é só pegar a necessaire nessa posição aqui, trazer o forro até aqui e fazer uma costurinha bem na ponta aqui, só para segurar mesmo, para prender o forro na parte principal. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, traz essa pontinha do forro, traz até aqui. Faz uma costurinha na ponta. Agora, nós podemos desvirar. Coloca a mão aqui dentro, puxa uma pontinha, vai desvirando devagar, cuidando para não rasgar o forro. Vê se ficou tudo certinho. Agora, a gente vai virar ela para fechar o forro. Vocês podem fechar com pontinhos invisíveis ou na máquina mesmo. Eu vou fechar na máquina porque é mais rápido. É só unir aqui as 2 pontinhas, ó, dobra as laterais para dentro, segue essa mesma costura aqui e faz uma costurinha aqui na borda só para fechar.
Fiz uma costurinha bem aqui na borda, então o forro já está fechado. Agora é só desvirar. Eu vou passar ela. Eu já falei várias vezes pra vocês como que eu passo uma nécessaire. Eu aqueço o ferro, não deixo ele muito quente. E com a mão aqui dentro eu vou alisando o tecido. Só pra ele ficar mais estruturadinho e com essas costurinhas aqui vincadas. Então, eu vou passar ela. Eu já tenho uma outra aqui que eu tinha deixado cortada, ó. Que é no mesmo tom, mas as flores são diferentes. Então, eu já vou fechar essa aqui também. E depois eu venho mostrar as duas prontas pra vocês. Passei a minha nécessaire e ela já ficou prontinha. Aqui no cursor eu coloquei umas miçanguinhas com fio encerado. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco, porque uma seguidora perguntou esses dias que eu nunca mostro, né? Então, vou mostrar pra quem não consegue colocar, aprender. Já fiz duas, ó, com a mesma tonalidade, aquela que eu tinha deixado cortada já ficou pronta. É rapidinho, 5 minutos vocês fecham uma nécessaire assim. Então, por isso que vocês conseguem fazer várias. Para usar essas miçanguinhas aqui, que tem o furinho bem fininho, eu utilizo fio encerado. Eu já compro em cone, porque aí vem bastante e dura muito tempo. Eu sempre compro branco, mas já tem coloridos, tá? Nas lojas. Então, eu corto um pedacinho aproximado de 15 centímetros, mais ou menos, depende da quantidade de miçangas que vocês vão colocar. Ó, eu dobro o fiozinho ao meio, ele é fininho e é firme, então é fácil da gente colocar essas miçanguinhas. Agora, eu venho aqui no cursor, ó, e passo esse lado aqui que tá fechadinho, passo aqui dentro. E agora, eu coloco as duas pontinhas aqui por dentro. Ó, e tá pronto. É só a gente encaixar essas miçanguinhas aqui. Essas miçangas vocês encontram ou na internet ou em lojinhas que vendem miçangas para bijuteria. É bem fácil de vocês encontrarem. Como é fininho o fio encerado, é fácil da gente encaixar aqui, não tem dificuldade nenhuma, tá? Eu não me lembro quem foi que perguntou, mas agora quem não consegue vai conseguir, tá? Ó, coloquei 3 miçanguinhas aqui, agora eu vou dar um nozinho aqui na ponta. Eu puxo aqui com esse furador as pontinhas pro outro lado. E agora puxo esse nozinho, deixo ele bem apertado. E corto o excesso aqui. Se a miçanga de vocês tem um furo maior no meio, como essa aqui, aí vocês têm que comprar outro fiozinho ou fita de cetim, fazer vários nozinhos pra prender e não cair na hora de puxar, tá? Quem não sabia agora já sabe como que coloca, é bem simples. Então, aqui eu já tenho várias nécessaires prontas para o Dia das Mães, uma mais bonita que a outra. Esse tecido é lindíssimo, é tricoline digital, tá? Por isso que ele é tão bonito assim. Ó, já tenho 6 prontas aqui, vou fazer as outras 4, daquele pedacinho de tecido que eu mostrei pra vocês. Me sigam lá no Instagram, que eu vou postar reels lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link, assim que vocês podem me ajudar divulgando o meu trabalho, tá bem? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!